Olá, estamos juntos novamente nesta unidade 3 para analisarmos as contribuições dos alemães Friedrich Hegel e Karl Marx para a teoria do Estado do século XIX e as condições que propiciaram a formulação da teoria neoliberal. O objetivo da unidade é analisar as contribuições de Hegel e Marx para a teoria de Estado e os desdobramentos de suas concepções para o mundo contemporâneo. O plano da unidade está fundamentado no Estado idealista de Hegel, 1770-1831, o Estado e sociedade civil, o materialismo histórico da teoria de Karl Marx e a crítica ao Estado liberal burguês. Após a queda da Bastilha e a concretização da Revolução Burguesa, tendo sua continuidade no período napoleônico, os conceitos de Estado e sociedade civil seriam profundamente reformulados, prescindindo, inclusive, da ideia de um contrato social. Essa formulação será levada a cabo a partir de um país que, curiosamente, não experimentou um processo revolucionário típico da Europa do século XVIII, mas que, no âmbito da filosofia, estava conectado com os principais contornos sociais do período revolucionário, a Alemanha, que ainda não era unificada. Veremos agora como a postura crítica do alemão Karl Marx em relação ao jogo formal do poder político sob a condução da classe burguesa, bem como a concepção histórica das categorias sociais, ajudaram a pôr em xeque a concepção hegeliana de que seria um Estado uma esfera social eterna, e os argumentos liberais sobre a universalidade e imparcialidade do Estado em relação aos interesses da sociedade civil burguesa. A relação entre Estado e sociedade civil passou por uma ampla reformulação sob o crivo da filosofia alemã do século XIX, e seus principais teóricos foram Hegel e Karl Marx. O Estado idealista, sistema desenvolvido por Hegel, o idealismo absoluto, abrangeu várias áreas do conhecimento, como a psicologia, a política, a arte, a filosofia e a religião. E, além disso, influenciou teóricos como Marx e Kant. Hegel rejeita a ideia de um contrato social que viabilizasse a passagem do estado de natureza para a sociedade civil política. Para ele, a sociedade pré-política, sem a existência do Estado, é marcada por condições e conflitos entre diferentes grupos. A presença do Estado na sociedade civil representa, no entender hegeliano, a entrada para a sociedade política, regida pelos princípios fundamentais da racionalidade e da universalidade. Esses princípios permitiriam a superação dos conflitos de interesse entre grupos particulares sendo efetivados pelo Estado. Assim, o Estado abriria a passagem do que Hegel chamava de reino da necessidade, a busca egoísta dos indivíduos e grupos pela satisfação das necessidades particulares, para o reino da liberdade, sociabilidade regida pela racionalidade e universalidade. O reino da liberdade teria na burocracia estatal seu elemento material, ou seja, o corpo coletivo dos indivíduos que ocupasse a esfera estatal. Seria considerado por Hegel a classe universal, capaz de materializar os princípios fundamentais do Estado. Justamente por incorporar o princípio universalizante do Estado, a burocracia estatal estaria alheia aos conflitos de interesses particulares, conflitos de classe inclusive, e representaria, desta maneira, o interesse da maior parcela da sociedade. Para Hegel, o Estado
é o responsável pela coesão social. A ausência do Estado significaria a ruína da sociedade civil. Os conflitos de interesses representados pelas classes sociais geraria uma luta de classes que levaria a sociedade a um estado de desagregação. O Estado, como instância maior, seria o único capaz de mediar e controlar as relações da sociedade civil marcada por disputas e interesses egoístas. Este conflito acarreta uma deformação na moralidade dos indivíduos, levando-os a estratagemas da corrupção que comprometeriam suas relações. Desta forma, o Estado teria uma função teológica, ou seja, sua finalidade seria reprimir as práticas imorais e zelar pela moral coletiva e pública. Abordaremos agora Estado e sociedade civil, o materialismo histórico na teoria de Karl Marx. A concepção marxista de Estado e de política se insere no processo de debate sobre a relação estabelecida entre Estado e sociedade, inaugurada com a modernidade. A dinâmica produtivista do capital e a liberalização do indivíduo das obrigações feudais dão base para a formação da concepção contratualista moderna, com a qual Marx dialoga criticamente. Marx faz a crítica do contratualismo, em grande medida, influenciado pelas contradições sociais geradas pelo capitalismo e pela emersão social e política do proletariado moderno. Marx se debruça sobre esse tema influenciado pelo materialismo de outro filósofo alemão, Feuerbach, que pretendia uma crítica ao idealismo hegeliano pela filosofia do direito de Hegel, pelas leituras dos economistas políticos clássicos e pela situação política concreta dos alemães no século XIX. Para Marx, o Estado possui uma origem calcada na desigualdade e no conflito de classes, engendrados pelo surgimento da propriedade privada com a função de assegurar e conservar a dominação e a exploração de classe. O pensamento de Marx em torno do Estado e da sociedade civil pode ser encontrado no decorrer de sua vasta produção desde 1843 até 1844, com a publicação de O Capital. Entretanto, os textos produzidos em Paris, conhecidos como Manuscritos Econômicos Filosóficos, juntamente com a crítica da filosofia do direito de Hegel e a questão judaica, podem ser considerados os marcos iniciais da crítica marxista à produção da filosofia idealista da época. Partindo do mundo concreto, Marx identifica nas contradições e na sociedade capitalista a origem das influências da filosofia idealista e política, marcadas pela não ultrapassagem do nível aparente da realidade. Para Marx, era preciso alcançar o conteúdo essencial da sociedade burguesa. Como ele desenvolveu isso? Fazendo uma crítica às operações da filosofia idealista que insistia em tomar o Estado, a população, o dinheiro e assim por diante como categorias descoladas da totalidade social. Os idealistas não percebiam que toda a realidade concreta é, antes, a síntese de várias determinações, sobretudo das relações sociais vividas no processo de desenvolvimento das condições sociais de existência de cada sociedade. Marx chamou atenção para a necessária reconstituição histórica das categorias Estado, sociedade civil, mercadoria, capital, população e assim por diante. Ao fazer esta análise, Marx prova que essas categorias
não são ahistóricas, não fazem parte de uma natureza humana imutável ou eterna. Com isso, Marx critica a herança contratualista que pressupunha a existência abstrata de uma natureza humana. Para ele, mesmo a essência das relações entre os homens é construída historicamente e precisa ser explicada pela história. Para refutar o Estado como um princípio de universalidade e racionalidade, nem uma instância para além dos interesses particulares, como queria Hegel, nem uma esfera instituída a partir da elaboração de um suposto e abstrato pacto que nunca foi comprovado, como defendiam os justnaturalistas. Marx tem como base a análise do Estado burguês concreto e dos princípios ideológicos que o orientam, em seu tempo, a Declaração dos Direitos do Homem. Na obra A Questão Judaica, Marx desenvolveu a crítica aos valores burgueses edificados na Revolução Francesa, 1789. A partir de suas análises, pode-se observar que o homem abstrato coincide com a figura do burguês capitalista. Trata-se de um indivíduo com propriedade privada, preocupado com os seus interesses particulares e com a ampliação dos seus negócios. Na declaração, estão ausentes considerações que pudessem ser o suporte à emancipação de todas as classes sociais. A declaração materializava um marco ideal e a revolução, de natureza burguesa, como marco histórico concreto, assegurava o início do que Marx chamava de emancipação política, ou seja, a garantia de direitos invioláveis para a burguesia e a instauração de um Estado liberal. Os dois marcos têm como base a burguesia enquanto classe social, pois ela incorporava o acúmulo de riquezas econômicas e o poder político, reunidos durante o período que Marx chamaria em O Capital de acumulação primitiva de capital. Essa acumulação foi favorecida pelas relações comerciais desenvolvidas entre os séculos XV e XVIII, quando a burguesia exerceu papel fundamental nas relações mercantis, comerciais, no cenário internacional. Pondo-se a crítica hegeliana, Marx dirá que o Estado político e a sociedade civil burguesa não encerram o reino da necessidade hegeliana. Ao contrário, intensifica-o. Marx demonstra que a disputa entre interesses particulares se materializa na anarquia dos mercados, na qual a mercadoria será a mediação universal das relações sociais. Longe de ser o reino da liberdade, a sociedade civil política burguesa, regida pela lógica da acumulação de capital, lança milhares de seres humanos a uma situação de extrema pobreza, criando uma superpopulação relativa que ficaria à margem do mercado de trabalho, única via de manutenção de sua sobrevivência. Os trabalhadores descartados também se encontravam expropriados de suas terras, quando antes eram camponeses. Destituídos dos meios de produção, sem alternativa, foram obrigados a vender a sua força de trabalho em um mercado dominado por burgueses enriquecidos como forma de garantir a manutenção e a reprodução de suas vidas. O Estado é uma esfera a favor das classes dominantes, desde seus primórdios, nas sociedades escravagistas da antiguidade. Surgiu para proteger os interesses da classe dominante e controlar as revoltas dos escravos. Inicialmente, havia apenas alguns traços essenciais do Estado moderno, como a presença de um corpo policial militar, de uma burocracia hierárquica,
cobradores de impostos, escribas e mensageiros. Em suma, um corpo de funcionários públicos. Essas pré-configurações do Estado burguês desautorizam as formulações contratualistas que viam o Estado como uma representação positiva de sociabilidade. Portanto, podemos afirmar que, na teoria de Marx, o Estado não inaugura a sociedade civil. A recuperação histórica do surgimento do Estado permite que Marx demonstre a vinculação orgânica entre Estado e capital. A emancipação política garantida pela Revolução Francesa não garante o desenvolvimento da humanidade em direção das igualdades, liberdades e fraternidade, lema defendido na ocasião. Para dar esse passo, seria necessário extinguir o Estado como esfera alienada das relações sociais, extinguir o capitalismo como força centrífuga que domina as relações humanas. Com base nestas análises, Marx defende os princípios revolucionários que deveriam ser levados a cabo pelo proletariado, única classe social que nada teria a perder com a radical alteração da sociabilidade burguesa. Esperamos que você tenha gostado das abordagens desta unidade 3. A partir do nosso material impresso, você poderá empreender o aprofundamento necessário ao encaminhamento das pesquisas e autonomia. Até já!